Medidas de massa. O quilograma e a tonelada são unidades de medida de massa padronizadas. A tonelada, por exemplo, é utilizada para expressar grandes massas, como a de um elefante africano. O elefante africano é o maior mamífero terrestre, podendo atingir uma massa de aproximadamente 6 toneladas. Esse animal consome diariamente até 225 kg de folhas de plantas e árvores. Outra unidade de medida de massa padronizada é o grama, geralmente utilizada para expressar pequenas massas, como a de um arara azul de Lear, que pode atingir uma massa de 940 gramas. Quais unidades de medidas de massas padronizadas foram apresentadas? Então, nos dois textinhos aí, falou sobre a tonelada, representada pela letra T, quilograma, representado pelo KG, e o grama, representado pela letra G. Observe algumas equivalências entre essas unidades de medida de massa. Uma tonelada é igual a 1.000 quilos e 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Cite outras situações em que utilizamos a tonelada, o quilo e o grama. Podemos utilizar a tonelada para medir o peso de um caminhão, o quilograma para medir a massa de uma pessoa e o grama para medir o peso de um pacote de biscoito. Esses são alguns exemplos, é claro que tem vários outros. Vamos para o estudo dirigido da página 157. 1. A massa do dicionário é menor do que 1 kg, igual a 1 kg ou maior do que 1 kg. Aí na imagem nós conseguimos ver que fala que a massa é igual a 1.180 gramas. Lembrando que 1 kg é igual a 1.000 gramas, então tem mais de 1.000 gramas aí. Então, significa que o dicionário ele vai ter o peso maior do que 1 kg. 2. Contorne a medida que melhor representa a massa de cada objeto. A carreta é bem pesada, então ela vai ter a medida em toneladas. A única que está em toneladas é o 40. O celular é um objeto pequeno, a medida vai estar representado em gramas. O número aí, 136 gramas. A motocicleta já é mais pesada, então sua medida vai estar representada em quilos. Podemos ver aí que é o verdinho, 300 quilos. A bicicleta também tem um peso medido em quilos. Então, vamos circular, 15 quilos. 3. Observe as medidas de massas indicadas nas fichas. Tem medidas em gramas, em quilos e em toneladas. Quais dessas medidas são menores do que 1 quilo ou menores do que 1.000 gramas? Temos aí 4,25 gramas e 305 gramas. Todas são menores que 1.000 gramas ou 1 quilo. Maiores do que 1 quilo e menores do que 1 tonelada. Então, maior que 1.000 gramas e menor aí que 1.000 quilos. Tem aí 14.318 gramas e 824 quilos. E os maiores do que 1 tonelada tem aí 5.543 quilos e 7 toneladas. Lembrando que 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Se tem mais de 1.000 quilos, então significa que é mais de 1 tonelada. Organize essas medidas em ordem crescente. Vamos lembrar que a ordem crescente de massa nós começamos a colocar por gramas, depois por quilos e por fim aí as toneladas. Ficaria assim: 4,25 gramas, 305 gramas, 14.318 gramas, 824 quilos, 5.543 quilos e 7 toneladas. 4. Observe a massa indicada nas balanças. A dica: a balança B está com 500 gramas, ou seja, meio quilo. A balança A apresenta um abacaxi e o peso é de 645 gramas. A B apresenta uma banana com o peso de 500 gramas
e a C apresenta uma maçã, pesando 112 gramas. Em quais balanças a massa indicada é maior do que meio quilo? Maior que meio quilo, então é maior do que 500 gramas. A balança A. E menor do que meio quilo, menor que 500 gramas, é a balança C. Ao adicionar as massas indicadas nas balanças A e C, obtemos mais ou menos de 1 quilo. Quando somamos aí 645 mais 112, vamos obter 757 gramas. Isso é maior ou menor do que 1 quilo? 1 quilo, vamos lembrar aí que 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, 757 ainda é menor do que 1.000 gramas. Então, vamos obter menos de 1 quilo. Questão 5. Determine a massa de caixa verde, sabendo que as caixas de mesma cor têm massas iguais. Aí na imagem já vemos que a caixa vermelha pesa 10 quilos e a caixa azul pesa 8 quilos. Como sabemos disso? Porque se a gente observar, a balança ela está em equilíbrio. Quando ela está em equilíbrio, significa que os objetos que tem nos pratos têm a mesma medida. A gente tem que descobrir quanto pesa aí as 3 caixas azuis e as 2 caixas vermelhas. Vamos lá. Primeiro fazemos uma multiplicação. Se tem 2 caixas vermelhas, nós vamos multiplicar 2 vezes 10, que é igual a 20. 3 azuis, então vamos multiplicar 3 vezes 8, que é o peso de uma caixa, dá 24. Terminou a nossa conta? Não, porque todas estão juntas, então vamos somar esses dois valores. 20 mais 24 é igual a 44. Observe que a balança ela está em equilíbrio, então significa que a caixa verde ela tem esse mesmo peso. Então, a massa da caixa verde é de 44 quilos. 6. Observe as balanças e determine a massa de cada objeto. Vemos que na primeira balança que está circulada, tem todos os objetos. Tem um estojo, um caderno e um notebook. Todos pesam 1.970 gramas. Na segunda balança, só o estojo com o notebook pesa 1.780 gramas. E na terceira balança, só o caderno com o notebook pesam 1.890 gramas. Vamos utilizar aí primeiro a balança que está circulada e diminuir pelo valor da balança para a gente descobrir o peso do caderno. Então, vamos fazer aí 1.970 menos 1.780, que na segunda balança não tem um caderno, então significa que o que tiver faltando é o peso do caderno, deu 190 gramas. Então, o caderno vai pesar 190 gramas. Vamos descobrir agora o peso do estojo, então vamos fazer ao contrário. 1.970 menos o valor da balança que não tem o estojo, que é 1.890, que vai dar 80 gramas. Então, o estojo pesa 80 gramas. E agora vamos descobrir o peso do notebook. Para isso, vamos pegar a balança que tem o caderno e o notebook, que é 1.890, e diminuir pelo peso do caderno. Então, só vai ficar o peso do notebook, que dá 1.700. Posso pegar também a balança que tem o estojo, que é 1.780, e diminuir pelo valor do estojo, que seria 1.780 menos 80, também daria 1.700, que é o peso do notebook. Questão 7. Observe a balança e leia as informações. A massa da bola e do urso juntos é 2,5 kg. A bola é de 1.300 gramas. O carrinho é 700 gramas menor do que a do urso. A única certeza que nós temos nessas informações é o peso da bola. A bola pesa 1.300 gramas. Se eu transformo em quilos, dá 1,3 kg. Posso descobrir agora a massa do urso, porque se eu diminuir o peso do urso e da bola juntos pelo peso da bola, eu vou obter a massa do urso. Transformei o 2,5 kg em gramas para facilitar a diminuição. Poderia ter transformado também o peso da bola em quilos, mas eu deixei tudo em gramas para facilitar. Então, dá 2.500 gramas menos 1.300 gramas.
totalizando aí em 1.200 gramas. Então, significa que o urso pesa 1.200 gramas. Vamos descobrir agora o peso do carrinho, já que o carrinho é 700 gramas menor do que o urso. Vou diminuir aí 1.200 menos 700. Vou obter o peso do carrinho, 500 gramas. Então, o carrinho vai pesar 500 gramas. Posso já somar o peso de uma das balanças, que tem o carrinho e a bola. Vou somar 1.300 mais 500. Vou obter 1.800 gramas. Então, essa balança que tem o carrinho e a bola pesa 1.800 gramas. Vou descobrir agora o peso do urso e do robô. Mas, até então, não tem nenhum dado sobre o robô. O que eu vou fazer? Tenho o peso de todos os outros brinquedos, dos outros 3. Então, vou somar o peso da bola, do urso e do carrinho, todos juntos. 1.300 mais 1.200 mais 500 é igual a 3.000. E vou diminuir esse valor do valor que está na primeira balança. Lá tem 3.530 gramas, é o valor de todos os brinquedos. Então, eu vou diminuir 3.000 desse valor. Então, vai dar 530. Isso significa que esses 530 é o valor do robô. Então, o robô ele vai pesar 530 gramas. Agora é só somar o peso do robô com o peso do urso para achar o peso da primeira balança. 1.200 mais 530 é igual a 1.730. E aí temos o peso das duas balanças. 8. Para produzir uma unidade de pão francês, são necessários 38 gramas de farinha de trigo aproximadamente. Quantos quilos de farinha de trigo serão usados aproximadamente na produção de 1.500 unidades de pão francês? Então, para produzir eu necessito de 38. E para produzir 1.500, eu vou fazer uma multiplicação de 1.500 vezes 38. Uma multiplicação com um número que tem 2 zeros. Esses zeros a gente pode cortar nesse momento e acrescentar no final. Poderia ficar aí 38 vezes 15. Já que vocês estudaram multiplicação, essa conta vai ficar para vocês resolverem e me mandarem a resposta, ok? Questão 9. Observe o que a nutricionista falou para Luciane. Sua massa atual é de 75,8 quilos. De acordo com sua altura, sugiro que você emagreça 10,1 quilos. De acordo com a nutricionista, qual é a massa ideal para Luciane? Nós vamos fazer um cálculo de menos. Pegar o peso que ela está atual e diminuir pelo tanto que ela tem que emagrecer. Então, 75,8 menos 10,1 é igual a 65,7. Isso significa que ela tem que estar pesando 65,7 para que seu peso esteja ideal. B. Após um mês, Luciane retornou ao nutricionista e foi informada de que ainda precisava emagrecer 6,9 quilos. Quantos quilogramas ela já havia emagrecido? Então, de 10,1, ela ainda precisava emagrecer mais 6,9. Então, nós vamos fazer esse cálculo 10,1 menos 6,9 e vamos obter 3,2. Lembrando que quando é um probleminha, nós colocamos a resposta final. Então, quantos quilogramas ela já havia emagrecido? Ela já havia emagrecido 3,2 quilos. C. Qual era a massa de Luciane no dia do retorno? Se no início ela estava pesando 75,8 e ela emagreceu 3,2 quilos, nós vamos fazer esse cálculo. 75,8 menos 3,2, totalizando aí em 72 quilos e 600 gramas. Então, a massa de Luciane era 72,6 quilos. 10. Ernesto tem uma caminhonete que pode transportar até 1 tonelada.
Em uma única viagem, ele consegue transportar 20 sacos de feijão. Sabendo que a massa de cada um deles é 60 quilos, justifique sua resposta. Então, aí, a caminhonete só pode transportar 1 tonelada. Se a gente transformar em quilo, 1 tonelada é 1.000 quilos. Então, vamos ver quantos quilos dá os 20 sacos de feijão. A gente vai fazer uma multiplicação. 20 vezes 60. Uma multiplicação de números que tem zero, né? É a mesma coisa a gente multiplicar só os primeiros. 2 vezes 6, 12. E acrescenta os zeros na frente. Então, 20 vezes 60 é igual a 1.200 gramas. Desculpa, quilos. 1.200 quilos. A caminhonete só consegue transportar 1 tonelada, que é igual a 1.000 quilos. E aí, vai conseguir transportar os 20 sacos de feijão? Não, né? Porque 1.200 é maior do que 1.000. Então, ele não vai conseguir transportar toda essa quantidade de sacos. Ele vai ter que diminuir. Não, porque a massa total dos 20 sacos de feijão ultrapassa 1 tonelada. 11. O professor de Nayara construiu na lousa 2 quadros para mostrar algumas evidências. Observem que podemos representar meio quilograma por 500 gramas ou por 0,5 quilos. Então, aí tem a equivalência em quilos, toneladas e gramas. Por exemplo, 100 quilos é igual a 0,1 tonelada. 200 quilos é igual a 0,2 toneladas, assim como 100 gramas é igual a 0,1 quilo. Então, lá, podemos representar meia tonelada por 0,5 T ou 500 quilos, né? Observando lá na tabela, vai aparecer aí esses valores, 0,5 e o valor de 500. B. Com base nas informações apresentadas nos quadros, complete os esquemas. Vocês vão decompor o número. Isso aí é uma decomposição. Tem 1,1 tonelada. Então, 1 tonelada mais 0,1 tonelada. 1 tonelada eu vou transformar agora em quilos. 1 tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilos. E 0,1 tonelada é a mesma coisa que vamos observar lá na tabela, ó, que 0,1 lá embaixo de tonelada aparece 100 quilos. Então, 1.000 mais 100 é igual a 1.100 quilos. No segundo quadrinho, da mesma forma, vamos decompor. Só que aí já está em quilos, né? 1,9 quilo é 1 quilo mais 0,9 quilos. 1 quilo equivale a quantas gramas? Se a gente olhar lá na tabela, vai ver que 1 quilo, lá no final da tabela, da segunda tabela, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. E 0,9 quilos é igual a 900 gramas. 1.000 mais 900 é igual a 1.900. Ainda observando a tabela do professor de Nayara, vamos completar os quadros aí. Tem a tonelada, que é 2,5 toneladas. Vou transformar em quilos. É só acrescentar os zeros, né? 1 tonelada é 1.000 quilos, então 2 toneladas é 2.000 quilos. E meia é a mesma coisa que 500, então 2.000 mais 500 dá 2.500. 8,2 toneladas. Vamos transformar em quilos, é 8.200. Agora de quilo para grama. 1,2 kg. Transformar tudo em gramas. 1 quilo é igual a 1.000 gramas, mais 200 gramas, 1.200 gramas. 3,9 quilos em gramas é igual a 3.900 gramas. 12. Observe as massas de algumas pedras preciosas. Tem aí as massas do diamante golden, da esmeralda, da safira e do diamante koinó. A. Qual dessas pedras tem a maior massa? Observando na tabela, vamos ver que todas as massas estão em gramas. Então, fica fácil ver que o maior é o peso da esmeralda, com 536 mil gramas.
E a menor massa é a do diamante Koh-i-Noor, com apenas 37 gramas. Qual é a diferença entre gramas entre as massas dessas pedras? Então, vamos fazer uma conta de menos. Falou em diferença, então, 536.000 menos 37. Nessa conta, a gente tem que ter cuidado, porque a presença dos zeros vai fazer com que tenhamos que pegar números emprestados. Vai totalizar em 535.963 gramas. B. Qual é a diferença em gramas entre a massa do diamante Golden e a massa do diamante Koh-i-Noor? Diferença novamente, uma conta de menos. 109 menos 37. Como essa conta aí já é mais simples, vou deixar que vocês encontrem o resultado. E na C, determine a massa da safira Millennium em quilogramas. Tá a massa em gramas, né? Então, quando transforma aí em quilogramas, tem aí 16.100 gramas. Então, lembrando que 1 quilo equivale a 1.000 gramas. A gente só vai aí acrescentar uma vírgula e reduzir alguns zeros. De forma decomposta aí, ó, 16.000 gramas mais 100 gramas é igual a 16.000 gramas é a mesma coisa que 16 quilos e 100 gramas é a mesma coisa que 0,1 quilo. Logo, 16 quilos mais 0,1 quilo é igual a 16,1 quilo. Ou seja, nós tiramos 2 zeros e acrescentamos uma vírgula após o primeiro número.